você pode florescer. Aleluia. E aí eu lembro essa passagem, Deus me levou lá no povo que saiu do Egito, que também precisou caminhar no deserto. Aí depois que eu estava aqui, ó, caminhando eu vou para Canaã. Você está caminhando para Canaã? Você sabe qual é o caminho de Canaã? Quem sabe? Então está no deserto, né? Você está caminhando para Canaã, então você está passando pelo deserto. Mas aquele povo que passou 40 anos no deserto, foi um povo que mais viu os milagres acontecerem. Foi um povo que teve mais intimidade com Deus. Foi um povo, eu nunca vi maná cair do céu. Vocês já viram? Eu nunca vi. Mas aquele povo, por estar no deserto, eles viram maná caindo do céu para matar a fome de todos eles. A palavra de Deus diz que 40 anos no deserto, as sandálias dos pés não se desgastavam, as vestes não se desgastavam. E eu fiquei pensando, Senhor, que milagre é esse? Um bebê que saiu lá do Egito, chegou 40 anos depois, ele já chegou um adulto, e ainda assim ele não chegou nu. Vocês conseguem entender a providência de Deus na vida daquele em que a mão dele está sobre a cabeça? Deus está com as mãos sobre a sua vida. Ainda que você esteja no deserto, não vai faltar água, porque até da rocha ele vai surgir água. Eu nunca vi brotar água da rocha. Vocês já viram? Eu nunca vi. Mas aquele povo que estava no deserto puderam contemplar o milagre de águas brotarem de uma pedra. O que eu quero dizer com isso? Você só vai ver os milagres de Deus na sua vida no momento em que você estiver passando no deserto. Mas passar no deserto dói. Passar no deserto não é fácil. É muito sol de dia, é muito frio de noite. Tu olha para um lado, tu olha para o outro, não tem alimento. Tu olha para um lado, tu olha para o outro, não tem água. Tu olha para um lado, tu olha para o outro, não tem ninguém. É solidão, é um lugar solitário. Ninguém quer passar pelo deserto. Mas na vida do cristão, o deserto é necessário. É onde você conhece o tamanho do teu Deus. Não adianta teu pai e tua mãe falar para você assim, ó, Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que salva, se você não tiver a sua experiência com Deus. E o cristão, ele só consegue reconhecer o tamanho do nosso Deus quando ele está no deserto. É no deserto que você vai ver os milagres acontecendo e você vai falar, meu Deus, que Deus é esse? É no deserto que vai surgindo a providência, o livramento, e você olha para o lado e fala, Senhor, só tu para fazer isso por mim. Aleluia! No deserto, a provisão. Porque deserto não foi feito para matar crente. Aleluia! Deserto não foi feito para ninguém morrer. Oh, glória! O deserto que o cristão passa, como já foi falado aqui, é uma escola. O cristão que não passa por um deserto é um cristão menino na fé. A gente só se amadurece quando passamos pelo aperto. A gente só amadurece espiritualmente quando precisamos buscar a Deus pelas madrugadas, chorando e falando, Senhor, olha para mim, porque ninguém me ajuda. Estou no deserto sozinha. É nessas horas que você amadurece. É nessas horas que você consegue ver o tamanho do teu Deus. E não foi diferente com aquele povo. Glória a Deus, aleluia. Só que há momentos em que o deserto nos traz tanta fraqueza. Em que há momentos que, como falou ali, os joelhos ficam trementes. O que é joelhos trementes? Já viu a pessoa que não consegue caminhar e as pernas estão fracas, ficam bambas? Mas a palavra de Deus diz aqui, ó, para aqueles que estão fortes, para ajudar aqueles que estão com as mãos fracas, aleluia, segurar nas mãos daqueles que estão com as mãos fracas, ajudar aqueles que estão
se sentindo forte, olha para o teu lado, vê quem está no deserto, confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Segura na mão desse irmão que está fraquinho, que está passando no deserto, já não tem mais força para caminhar. Olha para esse irmão, segura e fala: eu estou contigo nesse deserto. Nesse deserto você não está sozinho, meu irmão. Esse deserto você não está sozinho, minha irmã. Ainda que teus joelhos estejam vacilando, eu tenho 2 filhos aqui, ó, e com os meus joelhos eu vou caminhar junto contigo. Meu Deus, aleluia! E assim vamos caminhando Glória a Deus, para a terra aleluia! prometida, ajudando uma a outra em oração, em atitudes, em palavras. Glória a Deus! E diz mais aqui: dizei aos turbados de coração. Ó, quem está no deserto fica turbado, fica ou não fica? Fica com a mente turbada, a mente fica confusa. Mas aí Deus sempre levanta um, e pode ser você nessa noite que Deus vai levantar para falar: ó, dizer aos turbados de coração, esforçai-vos. Se esforça, minha querida. Não está conseguindo, eu vou aí te ajudar. Não está dando para você caminhar, eu vou aí te ajudar. Que horas eu posso passar na tua casa, hein? Eu vou te ajudar. Se esforça. Para não. Se esforça e não temais, porque no deserto dá medo. Como dá medo no deserto? Você olha para um lado, não tem ninguém. Olha para o outro, não tem ninguém. Que calor é esse, Senhor? O sol está me matando, está queimando minha cabeça, é tanto problema. Já estou vendo até visagem de tanta coisa que está acontecendo. Parece que a pessoa já está vendo coisas. Sabe por quê? Porque Satanás, ele sabe que quando estamos no deserto, nós ficamos fragilizados. Não foi assim com Jesus? O que ele fez? Se aproveitou que Jesus estava no deserto e foi para lá falar um monte de mentiras para Jesus. E se ele fez isso com Jesus, quanto mais conosco. Quando estamos no deserto, Satanás se apresenta com um monte de mentiras. E aí que vem aqueles pensamentos demoníacos. Quando eu estava lá fora, eu não sofria tanto quanto estou sofrendo aqui dentro. Quando eu estava lá fora, eu era mais feliz. Porque quando eu estava lá fora, eu dançava até o chão. Eu bebia todas e esquecia as mágoas. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Porque quando você estava lá fora, você era um pobre coitado, uma pobre coitada. Sabe por quê? Porque você tinha um vazio na alma. Um vazio que só Jesus preenche. Somos feitos, ó, de pó. E somos feitos de espírito. Quando Deus fez o homem, ele pegou do barro e moldou ali, deu um boneco. E depois o que ele fez, ó, soprou o seu espírito nas nossas narinas. Sabe por que o nosso corpo, conforme o tempo vai passando, nós que éramos todas, né, em pezinha, irmãs, como é que a gente vai ficando? Vai arriando, vai arriando, vai arriando. Sabe por quê? Porque essa matéria aqui, veio da terra. E ela procura um contato para onde ela veio. E um dia ela vai voltar. Já o que tem aqui dentro não veio dessa terra. O que tem aqui dentro veio do sopro do Espírito Santo. E isso que habita dentro de ti está todo momento procurando o contato com o Criador. O contato com o Criador. E quando você está lá fora, esse contato não existe. Então, dentro do coração daqueles que não têm contato com Cristo, não tem alegria, não tem felicidade, não tem harmonia, não tem união. Mas é isso que Satanás fala para você, tudo o contrário. Ó, você está no deserto sofrendo aí, não tá? Mas quando você estava lá fora, você tinha amigos. Não é assim? Que veio na nossa cabeça? Você está passando pelo deserto aí porque quando você estava lá fora, você tinha dinheiro. E agora está dentro da igreja e não tem dinheiro.
Mentira de Satanás. O que você está passando são provações no deserto, escolas, uma escola que vai te levar para um outro nível. Aquele povo que passou pelo deserto pensou a mesma coisa. Eu vou voltar lá para o Egito. Sabe por quê? Lá no Egito pelo menos tinha sombra. Lá no Egito pelo menos eu tinha água. Quantos pensaram em voltar para trás? Mas aqueles que perseveraram, que continuaram, onde eles chegaram? Na terra onde manava leite e mel. Está pensando que teu deserto vai te matar? Vai não. Vai te levar a um outro nível. O deserto é para onde Deus diz aqui, ó. Que nós iremos chegar na nossa Canaã, que é o céu. Vamos passar por aqui e vamos chegar aonde devemos chegar, que é o céu. Mas aí, irmãos, nós sabemos que não é fácil passar pelo deserto. E quando eu estava tentando estudar essa palavra para trazer aqui para os irmãos, eu confesso que eu ficava assim, o que eu vou falar para a igreja? Senhor, o que eu vou falar? Não tem aquela coisa que mesmo você tendo a mensagem, você ainda não sentiu, não sabe exatamente o que vai falar. E eu ficava, Jesus, o dia está chegando. Senhor, o dia está chegando, o que eu vou falar? E minha mãe falou comigo, fica tranquila, Deus já sabe o que você vai falar, Deus vai dizer sua boca, Deus também fica tranquila. Mas eu não estava tranquila. E eu falava assim, o que eu vou passar para a igreja através dessa mensagem? Na quinta-feira, passei por um deserto com a minha filha. Quinta-feira agora. 2 dias antes do culto. Eu me vi olhando para um lado, eu me vi olhando para o outro, desespero, e eu não estava vendo saída. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu comecei a chorar, porque eu me vi no meio de um deserto com a minha filha, onde ninguém podia me ajudar. Era uma situação onde só Deus podia me ajudar. Eu não podia recorrer a ninguém. E eu me vi ali no meio do deserto. E eu comecei a chorar e a orar, e a minha filha orando, nós orando, chorando junto, eu e ela. Entrei no banheiro, chorando. Quantos aqui sabem que eu sou líder do Ministério Infantil lá na minha igreja? Quantos sabem? É um ministério que está crescendo, e está chegando até o tráfico, e está trazendo os adolescentes na maldade. Só que, o que eu falei aqui? Quando estamos no deserto, a primeira coisa que nos acontece, Satanás nos afronta e vem com mentiras na nossa cabeça. E eu entrei no banheiro chorando, fui tomar meu banho chorando e falei, Senhor, quero mais ser líder do Ministério Infantil não. Sabe por quê, Senhor? Porque eu fico lá orando pelas crianças, abençoando a vida daquelas crianças, e olha a retaliação aqui dentro da minha casa. Olha como está a minha filha hoje, Senhor. Eu não quero isso para mim não. Eu vou ficar quietinha no meu banco. E comecei a chorar, enxuguei as lágrimas, tomei o meu banho. Quando eu entro no meu quarto, papai do céu já estava lá com uma vara grandona. Oh, Jesus. Saí do banho com aquela decisão dentro de mim. Eu vou falar com o pastor porque ninguém me ajuda, porque eu fico lá sozinha fazendo tudo, e agora já retaliação para dentro da minha casa, que não sei o quê. Quando eu abro a porta do quarto, que eu olho Jesus, Érica, tá pensando que florescer no deserto é fácil? Tá pensando que florescer no deserto é para qualquer um? Quantos querem florescer, mas ninguém quer estar no deserto? Quantas flores lindas você vê por aí, mas quantas flores você vê no deserto? E aí ele começou a falar para mim, é muito lindo você ver um cacto florescendo, é muito lindo você olhar para um cacto no meio do nada, cheio de flores, todo mundo passa e acha lindo, mas só o cacto sabe o que ele suporta para estar florescendo naquele lugar. Ele enfrenta o sol, ele enfrenta a sequidão, mas ainda assim ele está ali florescendo. Aleluia. E o Espírito Santo foi falando para mim, quantas árvores você vê no deserto? Sabe por quê, Élida? Porque é muito mais fácil se entregar no deserto. É muito mais fácil se entregar. Porque vem o sol escaldante, não tem água, não tem nada, não tem alimento. Senhor, é frio, muito frio. Aquele frio que dói, aquele calor que machuca. E aí, sabe o que acontece com as árvores?
entregam e morrem. E ele começou a falar: vai parar? Vai se entregar? Vai morrer. E aí eu comecei a chorar. Nesse momento, irmão, marcou que choradeira naquele quarto. E eu, Jesus tem misericórdia, ele falando comigo audivelmente. E eu chorando. Minha filha entra no quarto e fala assim: mamãe, o que foi, mamãe? Por que você está chorando? E eu falei para ela: filha, eu estou chorando porque Jesus está falando comigo, filha. Eu estou chorando porque eu estou ouvindo a voz de Deus. E nesse momento, quando eu falei com ela, ela me abraçou e eu fiquei: Senhor, muito obrigado. E aí ele falou exatamente comigo assim: ei, você não estava pedindo a ministração para sábado? Foi necessário eu te mostrar como é florescer no deserto, para que você pudesse falar para o meu povo que florescer no deserto não é para qualquer um. É muito mais fácil se entregar e morrer, como a maioria das plantas fazem. Planta lá no deserto uma planta, ela vai se entregar, porque ela olha para um lado, olha para o outro, não tem alimento, não tem nada, não tem chuva, ela se entrega e morre. E aí o Espírito Santo continuou, porque quando ele vem, sabe? Ele vem mesmo. E aí o Espírito Santo continua: Ega, vem cá. Você está querendo parar, né? Muitos vão passar por você, beber da tua água e vão embora, sem saber como foi que você arrumou aquele reservatório de água. Você sabia que o cacto no meio do deserto, quando tem uma chuvinha, ele faz o máximo que ele pode, para sugar toda a água daquele solo. E ele vai sugando a água daquele solo para que ele tenha reservatório de água. Meu Deus! Coisa linda, Deus! E muitos, quando passam no deserto, que sabem disso, o que eles fazem? Cortam o cacto. Vai lá e se aproveitam daquela água e vai embora. E o cacto continua lá. Mas ele não deixa de florescer no deserto. Aleluia! Glória a Deus! E foi assim que Deus me mostrou que é florescer no deserto. É uma questão de querer florescer no deserto. Você só vai florescer no deserto se você realmente aceitar o seu chamado. Agora, se você não aceitar o teu chamado e se entregar, já sabe. Jesus! Glória a Deus! Aleluia! É forte! Vem a morte. A morte espiritual que vem primeiro. Meu Deus! E aí Deus começou a falar comigo: ó, no sábado à noite vai ter muitas lá que pensaram como você. Não, hoje é a última vez, porque eu não estou aguentando mais. Vou entregar porque ninguém está me ajudando. Vou entregar porque eu só estou tendo estresse. Eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Então eu vou entregar e vou ficar quietinha. E Deus manda te dizer: vai florescer no deserto ou vai se entregar? Vai se entregar ao deserto ou vai preferir ser resistente, resiliente? Porque o deserto é uma passagem. Logo ele vai passar. Hoje eu já posso te dizer que o deserto que eu estava na quinta-feira eu já não estou mais, porque eu passei pelo deserto. É uma passagem para chegarmos onde Deus quer nos colocar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. E eu quero dizer para cada irmão que está aqui: está no deserto, dói, machuca, fere, mas você pode escolher quem você quer ser no deserto. Quem você quer ser no deserto? Quer ser como um cacto, que além de florescer ainda tem reservatório de água? Além de mostrar para as pessoas ali, ó, existe vida aqui, ainda tem vida aí, ainda tem cenário de até o fim. Não é assim? O cacto mostra o quê? Tem vida aqui, ó. Parece que tá tudo uma sequidão. Olha para o lado tudo seco. Olha para o lado tudo seco. Quando tu olha para o cacto, tem vida. Tem vida. Tem vida. Se decida a florescer.
florescer no deserto. E logo o deserto vai passar. E aí você vai estar como eu, contando testemunho para que outras pessoas que estão no deserto possam saber que logo vai passar. Mas se decida florescer. Porque florescer com Cristo dói, mas logo passa. Agora, deixar de florescer, ficar quietinha no teu lugar, sozinha, quietinha, achando que nada está acontecendo, que você vai ficar tudo bem, vai não. Não vai não. Porque tu foi chamada para florescer, tu foi chamada para servir, e tu não foi chamada para ficar quietinha no banco, não. Deus está falando, ó, decida florescer ou se entregue e morre. Meu Deus, aleluia. A morte espiritual vem a fraqueza espiritual e depois vem a morte física. A morte física, se a morte física viesse primeiro, antes da morte espiritual, estava bom. Porque quando o crente morre, ele não morre, ele vai para Cristo. O cristão, se morrer a morte física, ele não morre, ele vive. Agora, morrer a morte espiritual, aí já era. Porque quando vier a morte física, já sabe para onde vai. Então decida a florescer em qualquer lugar que Deus te colocar. Porque logo, ó, você está passando pelo deserto, e logo vai chegar a terra prometida. Um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais tristeza. Hoje você pode sentir tristeza, hoje você pode sentir saudade. Lá no céu você não vai sentir nada disso. Lá no céu vai ser só alegria. Lá no céu você não vai sentir saudade de ninguém, você não vai sentir, não vai chorar. Lá no céu você não vai ficar precisando interceder do teu filho, porque lá no céu você, ó, vai estar regozijando, sem preocupações, sem dores. Passe pelo deserto dando glória a Deus, porque logo ele vai passar. Amém? Eu gostaria de pedir de muito para ficar de pé nesse momento. E eu sei que a nossa vida aqui na terra é um constante deserto. Não adianta, hoje eu posso não estar no deserto e amanhã, de repente, eu me vejo como aconteceu na quinta-feira, no meio do deserto. Aleluia. E a nossa vida é assim, até chegarmos a Nova Canaã. Glória a Deus. Né? Só que existem pessoas em que os desertos são mais áridos do que outros. Existem pessoas que já estão há muitos anos no deserto e não conseguem sair desse deserto. Mas eu quero te dizer que Deus vai derramar uma chuva neste lugar. Deus vai derramar uma chuva neste lugar. E mananciais de águas vivas descerão sobre nossa cabeça. E Deus está tirando você desse deserto e te colocando à beira de um riacho. Você vai frutificar, não só florescer, mas vai frutificar. Em nome de Jesus. Aleluia. Pense agora nesse problema que está te afligindo. Fala, Senhor, está vendo esse deserto aqui? Eu entrego em tuas mãos. Porque agora eu vou mergulhar no rio. Agora eu vou mergulhar no oceano. Agora a terra que estava seca já não vai mais ser seca. Esse deserto na minha vida vai ter fim e é hoje, Senhor. Eu decreto que é hoje, a alegria vai voltar. Eu não conseguia rir mais, mas agora a alegria vai voltar. Eu não conseguia dormir direito, mas o meu sono do justo voltará. Eu não conseguia mais me alimentar. A partir de hoje eu vou me alimentar. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. E me ajude a cantar bem baixinho assim, ó. Eu navegarei